Eu estava olhando pela janela do meu quarto aqui no asilo, vendo o sol se esconder atrás das montanhas. O entardecer sempre me traz lembranças, às vezes boas, às vezes doloridas. Sabe, é engraçado como a gente envelhece e começa a conversar mais com o silêncio do que com as pessoas. O vento que entra pela janela parece me entender melhor do que muita gente. Meu nome é Helena. Hoje eu vivo aqui, nesse asilo simples, com cheiro de café fraco e remédio. Tenho 75 anos e muito mais histórias do que rugas no rosto. Já tive uma vida boa, cheia de risadas, de vozes, de amor. Tive filhos, netos e uma casa onde o barulho era sinal de alegria. Mas, de repente, tudo mudou. Não sei bem quando o amor se perdeu no tempo. Às vezes penso que foi culpa minha. Outras vezes, acho que foi o destino. Hoje eu me encontro aqui sentada, sozinha, com as mãos enrugadas segurando um terço, pedindo a Deus que me dê força para entender o que aconteceu comigo. Eu quero contar para vocês como tudo começou. E quero que escutem até o fim, porque o final vai surpreender você. E no fim, me diga se foi justo eu estar aqui. Às vezes penso que Deus escreve certo por linhas tortas e que cada dor tem um motivo escondido. Talvez essa história seja o meu jeito de deixar algo bom antes de partir. Talvez, de algum modo, ela toque alguém aí do outro lado da tela. Alguém que ainda pode escolher amar antes que seja tarde. Tudo começou há muitos anos. Naquela época, minha casa era cheia de vida. O cheiro do pão saindo do forno, o som dos meus netos correndo pela sala e o riso do meu filho mais velho brincando comigo na cozinha. Eu costumava agradecer a Deus todas as noites por ter me dado uma família tão linda. Eu me sentia completa, como se o amor morasse ali, em cada canto da casa. Mas a vida tem seus ventos, e às vezes eles sopram forte demais. Um dia, sem perceber, eu comecei a perder o que mais amava. Aos poucos, como quem vê a areia escorrendo pelos dedos. E é essa parte da história que eu quero te contar agora. Eu me lembro como se fosse ontem. O cheiro do pão quente se misturando com o café fresco. O som das gargalhadas dos meus netos correndo pela casa. E o barulho da chuva lá fora batendo nas telhas. A vida era simples, mas era cheia. Eu acordava antes do sol nascer, abria a janela da cozinha e agradecia a Deus por mais um dia. Meu marido, Antônio, já tinha partido há alguns anos, mas eu nunca me senti sozinha. Meus filhos vinham sempre me visitar. O mais velho, Marcos, era o mais responsável, sempre preocupado comigo. A do meio, Clarice, tinha um coração bondoso, embora vivesse perdida nos próprios sonhos. E o caçula, Rafael... aquele era o fogo da casa. Irreverente, brincalhão, o que mais me fazia rir. Nossa família não era perfeita, mas havia amor em cada detalhe. Eu fazia questão de manter a mesa cheia aos domingos. Comida farta, risadas, histórias antigas. Às vezes eu me sentava e apenas observava. Os netos brincando, meus filhos conversando, a luz da tarde entrando pelas cortinas. E pensava comigo mesma: obrigada, meu Deus. Eu não preciso de mais nada. Mas o tempo tem o costume cruel de testar o que a gente mais ama. Foi numa dessas tardes, depois de um almoço de domingo, que percebi o primeiro sinal de que as coisas estavam mudando. Marcos estava diferente. Falava pouco, olhava demais para o celular e parecia impaciente com qualquer assunto que não envolvesse dinheiro ou trabalho. Clarice, por sua vez, andava cansada, reclamando de tudo. Dizia que a vida era dura demais, que ninguém a compreendia. E Rafael... Rafael se afastava cada vez mais. Sumia por dias. Voltava com os olhos tristes, falando baixo e evitando me encarar. Eu sentia o coração apertar. Mãe sente quando algo está errado, mesmo que ninguém diga uma palavra. Numa noite fria, lembro que acordei com o som da chuva forte.
Fui até a janela e vi o carro de Rafael estacionado em frente à casa. Corri até a porta e, quando abri, ele estava ali, encharcado, com os olhos marejados. "Mãe, posso entrar?" disse ele com a voz quebrada. Eu só abri os braços. Ele encostou a cabeça no meu ombro e chorou como um menino. Não perguntei nada. Só fiz o que uma mãe deve fazer: acolher. Na manhã seguinte, ele me contou o que estava acontecendo. Tinha perdido o emprego, estava endividado e com medo de contar para os irmãos. Eu escutei tudo em silêncio e respondi: "Meu filho, o dinheiro a gente recupera. O importante é não perder a fé." Ele sorriu, fraco, e me abraçou. Naquele instante eu achei que tudo ficaria bem. Mas não ficou. A partir dali, minha casa, antes tão viva, começou a se encher de silêncios. Os irmãos começaram a discutir por pequenas coisas, e eu, que só queria união, vi o amor se dissolvendo como açúcar na água. E mesmo sem entender o porquê, comecei a sentir um vazio. Era como se Deus estivesse me preparando para algo. Algo que eu ainda não sabia o nome, mas que mudaria tudo. O tempo foi passando, e a casa que um dia viveu cheia de vozes começou a ficar grande demais para mim. Os netos cresceram, seguiram seus caminhos. Meus filhos, antes tão unidos, se distanciaram. Primeiro por causa do trabalho, depois por causa das diferenças e, no fim, por causa do dinheiro. Aconteceu depois que meu marido partiu completamente. Ele tinha deixado um pequeno terreno, fruto de muitos anos de luta. Nada de grande valor, mas o suficiente para despertar ambição, onde antes havia apenas afeto. Marcos e Clarice começaram a discutir sobre herança. Eu tentava apaziguar as coisas, dizia: "Meus filhos, o que vale não é o que se tem, mas o que se sente." Mas ninguém mais parecia ouvir a voz de uma velha mãe. Eles falavam por cima, se acusavam e eu apenas rezava em silêncio, pedindo para Deus não deixar o amor se perder de vez. Um dia, Rafael voltou a desaparecer. Dessa vez, não houve chuva nem despedida. Soube depois que ele se envolvera com pessoas erradas. Marcos, envergonhado, disse que era melhor não tocar mais no nome dele. Eu fiquei entre dois silêncios: o dos filhos que brigavam e o do que havia se perdido. O coração de uma mãe é como um copo rachado. Aguenta, mas nunca volta a ser o mesmo. Eu comecei a adoecer devagar, por dentro. A solidão é um veneno que não dói de uma vez. Ela vai tomando conta aos poucos, até que um dia a gente percebe que já não tem para onde ir. Foi numa manhã de domingo que tudo aconteceu. Marcos chegou cedo com expressão séria e disse: "Mãe, eu e Clarice conversamos. Achamos que o melhor para a senhora é ir para um lugar onde possa ter cuidado, companhia, gente da sua idade." Eu sorri, mas por dentro algo se quebrou. "Um lugar?" perguntei. Ele desviou o olhar. "Um asilo, mãe. Só por um tempo." Só por um tempo. Essas 3 palavras ficaram ecoando dentro de mim como um sino distante. Eu olhei para minha casa, para o retrato do meu marido, para o terço em cima da mesa, para as marcas das mãos dos netos na parede e senti o chão fugir dos pés. "Então é isso?" perguntei. "Depois de tudo, é para lá que eu vou?" Ninguém respondeu. Clarice chorava. Marcos me abraçou apressado e eu apenas respirei fundo. Peguei uma mala pequena, com algumas roupas, um terço e um retrato de família. Enquanto o carro se afastava, eu olhei pela janela. A casa encolhia no retrovisor, até virar um ponto e sumir. No caminho, chovia. Eu fechei os olhos e disse baixinho: "Senhor, se esse é o meu destino, me dá força para suportar, mas não deixa o amor morrer dentro de mim." O asilo era simples, com cheiro de eucalipto e paredes claras. As cuidadoras eram gentis,
mas o silêncio era pesado. As noites eram longas e os dias iguais. Nos primeiros meses, eu ainda esperava visitas. Arrumava o cabelo, sentava perto do portão e ficava olhando para a rua. Mas o tempo foi passando e ninguém veio, nem Marcos, nem Clarice. E foi aí que eu percebi: o amor, quando esquecido, dói mais do que a solidão. Mesmo assim, todas as noites, antes de dormir, eu dobrava minhas mãos e dizia: obrigada, meu Deus, por mais um dia. Se ainda respiro, é porque o Senhor ainda tem algo para fazer através de mim. Os anos se passaram e eu já me acostumara ao silêncio. No asilo, o tempo anda devagar. As manhãs têm cheiro de café ralo e o som das andorinhas pousando no muro. As tardes, de rezas e lembranças. E à noite, o vazio. Eu me tornei amiga de uma das cuidadoras, a Júlia. Uma moça de coração doce que sempre me chamava de Vovó Helena. Ela me ouvia contar histórias do passado, dos meus filhos, dos meus netos, e sempre dizia: a senhora fala com tanto amor, dona Helena. Eles deviam saber o quanto são amados. Mas eu apenas sorria. Com o tempo, aprendi que certas dores só Deus entende. Até que um dia, algo diferente aconteceu. Era uma tarde fria, de céu nublado. Eu estava sentada na varanda com o cobertor nos ombros, olhando as folhas caírem das árvores. De repente, ouvi o som de um carro estacionando em frente ao portão. Meu coração disparou. Fazia anos que ninguém vinha me visitar. A porta se abriu lentamente e Júlia apareceu, sorrindo. Dona Helena, tem alguém querendo ver a senhora. Meus olhos marejaram. As pernas tremiam, mas eu me levantei. E quando cheguei ao salão, eu o vi. Era o Rafael, meu filho mais novo. Os cabelos grisalhos, os olhos cansados, mas o mesmo olhar arrependido de quando era menino. Ele ficou imóvel por alguns segundos e depois, com a voz embargada, disse: Mãe, me perdoa. Eu errei tanto. Eu quis dizer algo, mas as lágrimas falaram por mim. Ele se ajoelhou, segurou minhas mãos e chorou como uma criança. Eu fui egoísta. Fugi quando mais precisava estar perto. Eu vi o vídeo que Júlia postou da senhora, contando sobre o passado. E eu percebi o quanto deixei o amor morrer. Eu o abracei. Não havia mais mágoa, só saudade. Disse para ele: Filho, o perdão é o último presente que o coração de uma mãe pode dar. E eu te dou de todo o meu. Nesse momento, senti algo leve dentro de mim. Como se um peso enorme tivesse sido tirado das minhas costas. Foi ali, naquela varanda fria, que entendi o verdadeiro significado da esperança. Nos dias seguintes, Rafael começou a visitar o asilo com frequência. Trazia flores, cantava para mim, ajudava as outras idosas. Disse que queria reconstruir o que o tempo destruiu. Marcos e Clarice souberam das visitas e, um mês depois, vieram também. No início ficaram constrangidos, mas eu os recebi com o mesmo sorriso. Não havia mais espaço para rancor, só para gratidão. Naquela tarde, com meus 3 filhos reunidos, olhei para o céu e disse baixinho: Obrigada, meu Deus. O amor voltou para casa. A partir daquele dia, nunca mais me senti sozinha. E mesmo que o corpo já estivesse fraco, minha alma estava em paz. Hoje, ao olhar pela janela, não vejo mais o asilo como um castigo. Vejo como o lugar onde Deus me ensinou o poder do perdão e da fé. O lugar onde o amor venceu o tempo. Se essa história tocou o seu coração, deixe um coração nos comentários e compartilhe com alguém que você ama. Lembre-se, nunca é tarde para perdoar. Nunca é tarde para recomeçar. E se você acredita que o amor sempre vence, escreva aí nos comentários. O amor sempre volta.